Dzień dobry, vamos iniciar então o vídeo, lembrando que nós paramos aqui no plural dos substantivos e nós vimos que o masculino e o feminino seguem a mesma regra para o plural. Então, na maior parte dos casos, a letra Y finaliza, se tiver um K e um G, finaliza com I, e se for estas exceções aqui, ó, que são todos os dígrafos e mais as letras que têm uma cresca em cima, ó, e mais o C, J, L e I. Todas estas letras, encerrando com elas, vai o plural para o E. E o neutro é bem mais fácil, né? É só A. Troca o E, o O, E e pelo A no plural. E deu, certo? Então encerramos aqui no JET. Vamos iniciar aqui, ó. To jest pieniądz. To jest pieniądz significa isto é dinheiro. E o plural seria isto são dinheiros. Como que seria? To, porque não tem nada a ver. O to e finaliza com um e porque encerra com dígrafo, ao DZ. Vamos procurar na regra? É um masculino e termina com, olha aqui ele, ó, DZ. Então, é o E. Então, por isso que está aqui o E, beleza? Então, por causa disso daí. O to aqui não tem nada a ver. Já estava misturando as regrinhas. Vamos lá, então. To jest lustro, ou seja, isto é um espelho. Isto são espelhos. Por que acabou com A? Porque essa é a regrinha fácil, ó. É neutro. Lustro é neutro. Então, a regra é que o plural vai para o A. Vamos para esse aqui, ó. To jest kieszeń. Kieszeń. Então, isto é um bolso. Ali, ó. To jest kieszeń. E agora, estes são bolsos. Seria to są kieszenie. Kieszenie. To są kieszenie. E virou o I, o E. Por quê? Porque esse aqui é masculino e termina com um E, um N com a cresca, ó. Tá vendo? Então termina com o E, tá bom? Lembrando que eu não estou fazendo exercício, porque senão a gente perde muito tempo. Se eu for seguir esse daqui, ó, vai demorar pra caramba, e aí perde meio que a objetividade, né? Tipo, eu já fiz esses exercícios, então o bom seria você pegar aí também, escreve isso daqui e vai treinando, vai treinando no plural ali. Por exemplo, to jest televisor. Televisor é masculino, na maior parte dos casos. Então, estes são televisores. Ó, e to są televisore é a maior parte dos casos. Olha lá a tabela, a maioria dos casos. Ó, televisor terminou com R, ó, ele não está em nenhuma dessas outras regras, então termina com Y. To jest wash. To są wasze. Ó, terminou S com cresca, já sei que vai terminar. Esse masculino vai terminar com a letra E, que nem os demais casos. Wasze é alce. Olha aqui, ó, um alce. To jest fotel, masculino. E termina com a letra L. Olha ali, ó. Olha o L, onde é que está o L? Está aqui, ó. Está aqui o L. Termina com a letra E também. Então tá ali, ó. To są fotele. Fotele é tipo é um sofazão, é um sofá grande, é um sofá. Esse tipo de sofá que está no desenho aqui, tá? Não é sofá para várias pessoas. Poltrona. Isso, é uma poltrona. To jest fotel, to są fotele. Isto são poltronas. Vamos lá. Esse termina com ni. To jest sprzedawczyni. Sprzedawczyni. To jest sprzedawczyni. Ou seja, isto é, ó, uma vendedora, tá? Ó, to jest sprzedawczyni. Então, estas são vendedoras, termina com E. Por quê? Vamos voltar à regra. Sprzedawczyni, N-I, sprzedawczyni. Sprzedawczyni. To są sprzedawczynie. Sprzedawczynie. Não me lembro por quê. NI não está aqui na regra. Sprzedawczyni. Daqui a pouco a gente volta para tentar se lembrar por que isso ficou assim, certo? Não vou perder tempo. To jest zeszyt. Zeszyt é masculino, encaixa na maior parte das regras. To są zeszyt. Zeszyty.
Então, to jest zeszyt e to są zeszyty. Então, isto são cadernos, zeszyty, cadernos. To jest szkoła. Terminou com A, maior parte das regras, termina com Y. To jest szkoła, to są szkoły. To jest łosoś. Łosoś, que nem a gente viu já acima aí, né? Termina com a letra E. To jest łosoś, to są łososie, que é salmão. Delicioso, né? O peixe mais delicioso da natureza é o salmãozinho. Então, na Polônia é importante a gente saber o que a gente quer. E eu quero salmão. To są łososie. Próximo, to jest garaż. Garaż, isto é uma garagem. To są garaże. Por causa do acentinho, da cresca em cima, né? Lembrando sempre, ó, sempre volta para a tabela. Tem dúvida? Ó, tem a cresquinha em cima, então termina com o E. É o que aconteceu aqui, né? O próximo, to jest filiżanka. Olha, feminino. Feminino terminando com K. K, ó, K. Então, vira filiżanki. Filiżanki. Próximo, to jest wodospad. Isto é uma cachoeira. Isto são cachoeiras. To są wodospady. To są wodospady. To jest lekarstwo. É neutro. To jest lekarstwo. Isto é um medicamento. To są lekarstwa. Isto são medicamentos. Mais fácil de todos, né? Sempre que é um neutro, acaba com A. To jest szklanka. Isto é um copo. Ó, K. Mesma regrinha do outro lá que a gente viu acima ali, ó. Filiżanki. To jest szklanka, to są szklanki. To jest poduszka, mesma coisa, ó. To są poduszki. Mesma coisa, travesseiro. To jest szczotka, szczotka, que é escova de dente. To jest szczotka. To są szczotki. Mesma coisa. Szczotka, szczotki. E aqui um neutro. To jest wino, to są wina. To jest szuflada. To są szuflady, que é uma gaveta. To jest niedźwiedź. Termina com um acentuado com a cresca. É. Então, to jest niedźwiedzie. To są niedźwiedzie. Niedźwiedź e niedźwiedzie. Então, é bem sutil o detalhe, né? Um urso é niedźwiedź. Niedźwiedź. E to są niedźwiedzie. Niedźwiedzie. Estes são ursos. To jest tatuaż. Tatuaż, que é tatuagem. To są tatuaże. Esse ficou bem igual o português, lembrando que aqui está a sílaba tônica, né? To jest tatuaż, to są tatuaże. To jest apteka, ó, K-A. To jest apteki, então farmácia. Isto é uma farmácia, isto são farmácias. To jest apteka, to są apteki. To jest grzyb, grzyb, que é um cogumelo. To jest grzyb. To są grzyby. To są grzyby. Então, é a regra geral. Ó, um dígrafo. To jest kapelusz. Um chapéu. To jest kapelusz. To są kapelusze. Por que que virou capeluche? Porque nós temos um dígrafo e na regra diz para nós que os dígrafos encerram com a letra E. Agora vamos ver frases inteiras. To jest film. Ten film nazywa się Wołeń. Wołeń. Então, e aí, você já está conseguindo traduzir? Aqui nós vamos ver o uso do ten agora, o tentató, tá? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó, antes da gente começar o tentató, vamos ver agora a regra. A regra do plural dos pronomes. Então, nós vemos o ten,
que a gente já sabe que é a mesma coisa que o tá, que é a mesma coisa que o tó. Todos eles têm a mesma tradução, porém cada um deles se aplica para o gênero. A gente já sabe que existem três gêneros no polonês, que é o masculino, o feminino e o neutro. Então, os pronomes também seguem no plural, ou seguem no singular, no caso aqui, né? Ten para o masculino, tá para o feminino e tó para o neutro. E como que eles se modificam nos plurais? Então, no plural, todos eles passam para té. Então, esse ficou bem facinho, né? Tanto ten como tá como tó passam para o té, certo? Então, agora a gente vai começar a exercitar isso aqui, ó. Ten film nazywa się Wołyn. Então, este filme, ó, ten tá tó significa este, ou esta, tanto faz. Então, este filme se chama Wołyn. Mas e se for no plural? Olha lá, ó. To som é a única coisa que muda aqui na parte de cima, ó. Aqui este é um filme, e aqui estes são filmes. Ó, já está no plural também. Filme no singular está aqui. Filme significa filmes. E agora, quais os nomes dos filmes? Ó, te, ou seja, estes filmes, ó, te filme, nazywają się Wołyn i pianista. Viu que está tudo conjugadinho, ó. Já aqui está conjugado também, aqui está no plural, então a frase se modificou. Ó, este, este é um filme, certo? Este é um filme. E aqui estes são filmes. A gente já aprendeu, ó, masculino, regra geral. Y, to są filmy. Agora, este filme se chama Wołyn. Qual que é a modificação que acontece para estes filmes se chamam, ou chamam-se, Wołyn e pianista, porque agora é mais de um, né? Então, ten film nazywa się Wołyn. Te filmy nazywają się Wołyn i pianista. Nazywają, eles. Eu, tu, ele, nós, vocês, eles. Ó, então está conjugado já o nazywają się, ou seja, na terceira pessoa do plural. Certo? Então esse é o mesmo joguinho que vai ser feito para baixo. Ó. To jest kot, ten kot mieszka w Polsce. Isto é um gato. Este gato mora na Polônia. E no plural? Estes são gatos e estes gatos moram na Polônia. To są koty. Te koty mieszkają w Polsce. To jest samolot. Isto é um avião. Ten samolot nazywa się Airbus. Ou seja, este avião se chama Airbus. E estes aviões? To są samoloty. Sempre assim, ó, se tiver dúvida no plural, volta na tabela. Samolote é um masculino, tá? E ele termina com Y, que é a maior parte dos casos, porque não termina samolot, não termina com K, não termina com G. Aqui nessa parte de baixo não tem a letra T, então ele acaba com Y, ó, tá aqui, ó. Então, samolot no singular, samolote no plural. To są samoloty. Te samoloty nazywają się Airbus e Boeing. Então, estes aviões se chamam Airbus e Boeing. To jest wodospad. Ten wodospad nazywa się Wielka Chiclawa. Então, esta é uma cachoeira. Esta cachoeira se chama Wielka Chiclawa. Certo? Agora, to są wodospady. Estas são cachoeiras. Te wodospady nazywają się Wielka Chiclawa e Chiclawica. Ó, agora são duas cachoeiras. Então, estas cachoeiras se chamam ou chamam-se Wielka Chiclawa e Chiclawica. To są wodospady. Te wodospady nazywają się Wielka Chiclawa i Chiclawica. To jest nauczycielka. Isto é uma professora. Ta nauczycielka mieszka w Polsce. Esta professora mora na Polônia. Agora vamos para o plural. To są nauczycielki. Por que virou nauczycielki? Porque ó, termina, é um feminino que termina com K.
Todo feminino que termina com K, ó, o plural é o I, certo? Então, to są nauczycielki. Te nauczycielki mieszkają w Polsce. Estas professoras moram na Polônia. To jest kobieta. É um feminino. Só que essa daqui vai cair na regra geral, né? Kobiety. Então, to jest kobieta. Ta kobieta nazywa się Magda. Tá vendo que o que está concordando aqui sempre com o substantivo? Kobieta é o substantivo. Então, é ta kobieta. Ta kobieta nazywa się Magda. Esta mulher se chama Magda. Agora, estas são mulheres. To są kobiety. Estas mulheres se chamam Magda e Ana. Te kobiety nazywają się Magda i Anna. To jest lekarka. K. Ta lekarka mieszka w Brazília. Então, esta médica mora no Brasil. E estas médicas moram no Brasil, como é que é? To są lekarki. Estas são médicas. Estas médicas, te lekarki mieszkają w Brazília. Então, estas médicas moram no Brasil. Elas moram. Então, vendo sempre que o verbo está conjugado também. To jest ulica. Ta ulica nazywa się Floriańska. Então, lembrando que aqui no singular também o verbo está sempre conjugadinho. Ó. Pode ver. Nazywa significa ela, eu, tu, ele ou ela. Então, está na terceira pessoa do singular. Ta ulica nazywa się Floriańska. E agora, colocando tudo na terceira pessoa do plural. To są ulice. Ó, ulica virou ulice. Por quê? Regrinha. É um feminino que termina, ó, CA. Ó, o C aqui. Então, acaba virando E. Então, to są ulice. Te ulice nazywają się Floriańska i Marszałkowska. Floriańska e Marszałkowska. Então, são ruas na Polônia, né? Eu conheço as duas, são lindas. To jest miasto. To miasto nazywa się Kraków. To są miasta. Te miasta nazywają się Kraków i Łódź. Ah, olha que coisa linda, gente. Esse daqui, ó, é a terra dos meus avós. Os meus avós vieram daqui, ó. Łódź. Łódź. Lindo demais também. Conheço. Então, te miasta nazywają się Kraków i Łódź. Łódź. É tipo se tivesse um i aqui, Łódź. Então, Łódź. Kraków e Łódź. Certo? Vamos adiante. To jest małżeństwo. Isto é um casal. Isso aqui é um casal, małżeństwo. Ok? Então, to małżeństwo mieszka w Polsce. Este casal mora na Polônia. E casais que moram na Polônia, to są małżeństwa. Porque, ó, małżeństwo é neutro. E o plural de neutro termina com A. Então, to są małżeństwa. Te małżeństwa mieszkają w Polsce. To jest dziecko. Te lembra? Do dzieci. Esse se transforma totalmente. Então, to jest dziecko. To dziecko nazywa się Adaś. Esta criança se chama Adaś. Estas são crianças agora. To są dzieci. Te dzieci nazywają się Adaś i Łukasz. Então, estas crianças se chamam Adaś e Łukasz. Łukasz. Então, estas crianças se chamam Adam e Lucas. To jest piwo. To piwo nazywa się Żywiec. Żywiec. Eu tomei e não achei grande coisa. To są piwa. Então, todo neutro, A. Te piwa nazywają się Żywiec i Okocim. Te piwa nazywają się Żywiec i Okocim. Certo, gente? Passamos agora para
A tabela dos plurais, pode ver que todos eles no plural virou té, ó, todos virou té, independente se era masculino, se era neutro, se era feminino, não importa. Sempre no plural acabou se transformando em té, ó, porque esta é a regra, é té, certo? Então agora aqui vai ter algumas perguntinhas para a gente testar, eu já respondi elas para facilitar, mas você pode anotar e treinar depois, ó. Gdzie mieszkają te lekarki? Ou seja, onde moram estas médicas? Ó, onde moram estas médicas? Está aqui, ó, está escrito embaixo, aqui entre parênteses. Então, te lekarki mieszkają w Finlândia. Estas médicas moram na Finlândia. Co te dziewczyny lubią robić w wolnym czasie? Ou seja, o que estas garotas gostam de fazer no seu tempo livre, no tempo livre? A gente poderia utilizar até final de semana, né? Mas na realidade, ao pé da letra, significa no tempo livre. Então, o que essas garotas gostam de fazer no tempo livre? Co te dziewczyny lubią robić w wolnym czasie? Ó, w wolnym czasie te dziewczyny lubią czytać książki. Então, no tempo livre, estas garotas gostam de ler livros, no plural, livros. Vamos lá. Jak nazywają się te estudantki? Então, como se chamam estas estudantes? Está aqui o nomezinho delas, ó, tá? Então, te studentki nazywają się Zosia e Gosia. Então, estas estudantes chamam-se Gosia e Zosia. Czy te miasta nazywają się Paryż e Oslo? Ou seja, estas cidades se chamam Paris e Oslo? Ó, aqui está o nomezinho delas, ó. Não, elas não se chamam. Então, como tem a perguntinha, ó, é sim ou não. A resposta básica seria não, ó. Nhé. Seria só o nhé, né? Só o nhé já seria o suficiente, é não. Czy te miasta nazywają się Paryż e Oslo? Nie. Mas aqui eu coloquei ela completa. Nem nie. Te miasta nazywają... Aqui faltou um pedaço, não sei por que acontece isso de vez em quando. Ó. Te miasta nazywają się Kraków e Warszawa. Então, não. Estas cidades se chamam Cracóvia e Varsóvia. Certo? Vamos às últimas. Czy te dziewczyny mieszkają w Brazília? Ó, aqui está dizendo onde elas moram. A pergunta é: estas garotas moram no Brasil? A resposta de novo é não. Nie. Te dziewczyny mieszkają w Polsce. Então, estas garotas moram na Polônia. Czy te kontynenty nazywają się África e América? Ou seja, esses continentes aqui, ó, são África e América? Não, não são. Ó. Nie. Te kontynenty nazywają się Europa e Ásia. Próxima. Jak nazywają się te stolice? Então, como se chamam estas capitais? Ó? Como se chamam estas capitais? Te stolice nazywają się Warszawa e Helsinki. Então, estas capitais chamam-se Varsóvia e Helsinki. Jak nazywają się te piwa? Então, como se chamam estas cervejas? Então, te piwa nazywają się Żywiec e Okocim. E é treinar, gente. Então, vamos ler agora aqui alguma coisa e ver o verbo pamiętam. Vamos começar por baixo aqui. Pamiętać, que é o verbo lembrar. Ó, niedobrze pamiętam, jak nazywa się ta ulica. O que ele está perguntando aqui? O que ele está pensando? Vamos ver agora. Ó. Eu significa pamiętam, ou seja, eu lembro. Você lembra, pamiętasz? Ele, ela, o senhor, a senhora lembra? Pamięta. Nós lembramos, pamiętamy. Eles, vocês lembram? Pamiętacie. Eles, elas, senhores e senhoras, pamiętają.
Ja pamiętam, ty pamiętasz, on pamięta, my pamiętamy, wy pamiętacie, oni pamiętają. Agora já sabemos o que ele está dizendo aqui, ó. Ó, não lembro bem, nie dobrze pamiętam, não lembro bem como, ó, nazywa się. Já vimos isso. Está na terceira pessoa do singular. Nazywam, nazywasz, nazywa. Então ele está falando dele, ele está falando de alguma coisa, ó, ele. Não lembro bem como ele se chama, né? Quem que se chama? Ó, Taulitsa, esta rua. Então, não lembro bem como se chama esta rua. É isso que ele está falando. Agora vamos ver na prática aqui o pamiętam. Nie pamiętam dobrze, ou seja, não me lembro bem. Eu não me lembro bem. Então, tem um continente aqui. Vamos ler? Mieszkam tutaj. To jest kontynent. Ten kontynent nazywa się Europa. To jest ocean. Ten ocean nazywa się Atlantyk. A to są morza. Te morza nazywają się Bałtyk i Morze Śródziemne. A to są kraje. Te kraje nazywają się Polska i Finlandia. Ja mieszkam w Polsce. To są miasta. Te miasta nazywają się Kraków i Warszawa. Ja mieszkam w Krakowie. Kraków to bardzo ładne i historyczne miasto. Lubię tutaj mieszkać. Warszawa też jest bardzo ładna. Mój brat mieszka w Warszawie. Moja siostra też mieszka w Warszawie. Ja, mój brat i moja siostra mieszkamy w Polsce. To są ulice w Krakowie. Te ulice nazywają się Floriańska i... Oj, nie pamiętam. Jak ta druga ulica się nazywa? Chyba Grodzka. Tak, Grodzka, na pewno. Então vamos lá, vamos traduzir agora? Vamos traduzir. Só deixa eu colocar isso bem no final para que eu consiga traduzir o que eu também não me lembro. Então, to jest kontynent, isto é um continente. Este continente, ó, ten continent nazywa się Europa. Este continente se chama Europa. Isto é o oceano. Este oceano se chama Atlântico. Isto são mares. Estes mares se chamam Báltico e Śródziemne. Mar Śródziemne. Eu não sei, sinceramente, que mar é esse. Deixa eu ver se existe uma tradução para isso. Ah, ele não vai deixar eu abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui de novo, mais uma abinha para ver se eu consigo copiar Morze Śródziemne. Ah, Mediterrâneo. Fechou todas. Então, estes são mares. Este é o Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo. Śródziemne. Śródziemne. Vamos deixar aqui o translator nos ajudar. Morze Śródziemne. Morze Śródziemne. Śródziemne. Morze Śródziemne. Ziemne. Śródziemne. Morze Śródziemne. Śródziemne. A to są kraje. Estes são países. Estes países se chamam Polska e Finlândia. Eu moro na Polônia. Isto são cidades. Estas cidades se chamam Cracóvia e Warszawa, ou seja, Cracóvia e Varsóvia. Eu moro em Cracóvia. Cracóvia é muito bonita e histórica cidade. Então, Cracóvia é uma cidade muito bonita e histórica. Gosto de morar aqui. Eu gosto de morar
aqui. Warszawa também é muito bonita. Meu irmão mora em Varsóvia. Minha irmã também mora em Varsóvia. Eu, meu irmão e minha irmã moramos na Polônia. To są ulice w Cracóvia. Estas são ruas em Cracóvia. Estas ruas se chamam Floriańska e aí ele esqueceu o resto. Ó. Oi, não lembro. Não lembro como se chama esta rua. Qual é o nome desta rua? Mas de novo. De novo desapareceu. Então vamos de novo pegar ele aqui, ó. Yakta Drugas Shenazeva aqui. Só para a gente ter a segurança e não ficar gravando besteira também, né? Qual é o nome desta Jak segunda? ta druga ulica się nazywa? Jak ta druga ulica się nazywa? Então, não lembro qual é o nome dessa rua. Ele está dizendo, ó. Oi, não lembro como é o nome dessa rua. Reba, Grodka. Só esse finalzinho aqui eu não lembro direito. Lembro de algumas coisas. Mas já que vamos falar certo, né? Eu penso. Pensando. Chyba. Grodzka. Tak. Grodzka, na pewno. Grodska. Tá, entendi. É o nome da rua que ele não lembrava. Então, o nome dessas ruas são Florianska e não lembro qual é o nome dessa rua. Lembrei. É tipo isso aqui, ó, Reba. Pensei, né? Diz ali na tradução. Não é pensei, né? Ali, ó, eu penso. Não é penso, eu lembrei. Lembrei, Grodska. Tá aqui, ó, Grodska. Sim, Grodska. Certamente. Na Pevno, definitivamente, certamente. Então tá aí, Tak Grodska, na Pevno. Feito, gente. Então aqui nós encerramos. A única coisa que ficou para trás é esses Adani do Amov, que é alguns exercícios, algumas palavras cruzadas. Se tiverem interesse, me avisam que eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Um abraço para todos. Finalizamos aqui a Lekcja 3. Próxima aula, Lekcja 4.